Olá, então vamos falar sobre tudo o que está acontecendo esta semana no nosso país. Eu sei que muitos de vocês estavam aguardando um pronunciamento, alguma atitude da vereadora Patrícia nesse sentido, e eu quero dizer para vocês que a atitude é essa aqui: vir aqui conversar com vocês sobre os absurdos que eu tenho lido, que eu tenho ouvido. Mas primeiro eu quero me solidarizar com todos os caminhoneiros que tiveram a coragem de arregaçar as mangas e lutar por aquilo que é o ganha-pão dele todos os dias. E mais do que isso, dizer chega aos absurdos que estão acontecendo. Um dos absurdos, por exemplo, agora é o governo querer culpar os empresários, dizendo que eles estão por trás da greve, que isso é crime conforme lei. Que lei? Que eles mesmos desrespeitam? Que todos os dias a Constituição é rasgada por eles? Ora, os únicos culpados de toda essa situação do país é dos políticos que estão lá em Brasília, que não pensam na população, que não respeitam a população e que enchem os seus bolsos e fazem com que cada dia a gente tenha que pagar por isso. Então, assim, uma das coisas que muito me deixa indignada é essa questão de dizer que empresário não é trabalhador. Não, ele é um trabalhador, sim, também. Ele é um trabalhador que gera emprego a outros trabalhadores. Se o empresário quebrar, muitos vão pra rua. E aí, o que vai se fazer? Muitos pais de família ficam sem emprego, sem dar o sustento para suas famílias. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o custo da corrupção. Eu acho que poucas pessoas estão se dando conta de que o momento que nós estamos vivendo é um momento de que não é a falta do combustível, de que não é hoje que nós estamos pagando uma alta taxa tributária. Não se esqueçam que por 20 anos a saúde está congelada. Não haverá investimentos por 20 anos na área da saúde que a gente sabe que é tão deficitária e tão necessária pela nossa população. Em tantas outras questões que a gente paga a conta todos os dias e que a gente não se dá conta, que a gente não grita, que a gente não paralisa, que a gente não sente na carne. A gente vai pagando e a gente não se dá conta até chegar num momento caótico como a gente está vivendo hoje. Então, até quando a gente vai aceitar pagar a conta da corrupção? Até quando a gente vai dizer que a gente odeia a política e na hora de dar o voto a gente vai dar para qualquer um? Se tu fosse um empresário e tu precisasse contratar alguém para trabalhar, tu não ia analisar o currículo? Tu não ia pegar uma indicação? Tu não ia conversar com algum amigo? Tu não vai ligar para o emprego anterior buscar uma referência? Pois é, por que a gente não faz isso com os políticos? Vocês fizeram isso quando votaram em mim? Eu espero que sim. Porque é dessa forma que eu quero ver a política sendo feita no Brasil. Então a gente paga a conta sim, mas é uma conta que a gente também de alguma forma contribuiu. A gente contribuiu indo às ruas e trocando governo. 2 vezes. Adiantou? Não. Então não é só ir às ruas no momento do caos que muda o cenário brasileiro, mas sim no momento da escolha, no momento de você, que é o nosso patrão, dar o seu voto, saber analisar, saber votar e depois saber nos cobrar, saber dizer, tu não me representou, fora, não te quero mais. E o político, quando entender que o cidadão não é mais ignorante e que é o patrão, ele vai trabalhar direito. Ele vai pensar 2 vezes antes de meter a mão no seu dinheiro, no seu bolso, porque é isso que ele está fazendo. Nós não estamos pagando a conta pela 2ª vez, como eu vejo algumas pessoas falarem. Não, nós estamos pela 3ª ou 4ª vez. Porque quando começou lá atrás o rombo da Petrobras, a gente já começou a pagar a conta e a gente não se deu conta. Depois a gente foi às ruas e trocou o presidente. A gente pagou a conta de novo, porque daí houve toda uma mudança política, uma sensação de melhora que na verdade nada aconteceu e a gente caiu nessa onda de que a gente foi à rua e fez a nossa parte. E agora a gente pela 3ª vez em menos de 3 anos tá pagando a conta. Porque hoje a gente tá correndo o risco de, se precisar de um hospital, não ter as condições necessárias, se precisar da segurança, não ter as condições necessárias. Andar de carro e a gasolina eu acho que é o de menos que a gente tem que pensar hoje. Mas a gente tem que pensar nas consequências dos nossos filhos quando a gente não tiver mais os produtos, o leite e o pão para dar para eles na nossa mesa. Então a conta é muito mais cara do que só não ter a gasolina nos nossos carros. Pensem bem o quanto a gente depende do caminhoneiro, que muitos estão xingando. A culpa também não é deles, porque se lá atrás o Brasil não investiu em ferrovia, quem estava no comando? Os políticos, não os caminhoneiros. Se alguns dizem, mas os caminhoneiros, as grandes empresas influenciaram. Bom, o que um não quer, 2 não fazem. Então teve um político corrupto que aceitou uma corrupção ao invés de olhar para a população e o Brasil como um todo. E o quarto item que eu venho aqui para falar para vocês é o quanto a gente tem que se unir em busca do bem comum. Volto a dizer, se a gente precisar ir pra rua, a gente deve ir? Sim, a gente deve ir. Porque a pauta dos caminhoneiros é a pauta deles, gente. Eles até estão brigando por todos nós, mas a gente não pode ficar acomodado em casa achando que eles vão resolver o nosso problema. Nós temos isso muito como brasileiro. A gente fica muito feliz quando alguém levanta uma bandeira e a gente diz, que legal, estão reivindicando. Mas eu levanto? Eu saio da minha acomodação?
Não. Na maioria das vezes, a gente não sai da nossa acomodação, agradece quem faz por nós, mas nós não fazemos pelo próximo. E eu acho que tá na hora da gente fazer isso. Tá na hora também da gente parar com a história da esquerda ou direita, do branco ou preto, de extremos. Eu acho que a única bandeira que tem que nos unir agora é a bandeira do Brasil. Independente de partido, independente de crenças, independente de qualquer coisa que tu acredite, eu acho que hoje a gente tem que se rever. E a gente tem que se rever, porque senão não adianta a gente ir pras ruas. Porque, na verdade, tudo que tá por trás disso, a gente ainda vai descobrir ali na frente. Pode ter muito mau caratismo por trás disso tudo. Pode ter gente se aproveitando disso tudo para mais uma vez um momento político no nosso país. E a gente vai ficar quieto. A gente vai ficar vendo a coisa acontecer para ali na frente pagar a conta pela quarta, quinta, sexta vez. Acho que não. Acho que tá na hora da gente compreender o nosso papel nesse país. Imagina, gente, se a gente vivesse catástrofes climáticas como acontece em outros locais. Ontem eu parei para pensar nisso. A gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o quanto a gente é poderoso. E aí a gente deixa que a corrupção tome conta e que a gente pague a conta todos os dias. Não é só agora que a gente vive um caos. A gente vive um caos há muito tempo, mas sem se dar conta. Então, a minha atitude hoje é dizer, vamos ficar bem atentos. Bem atentos para o que pode acontecer, bem atentos para o que a gente possa precisar fazer, mas também muito atentos para os meses que vêm ali. Se Deus quiser, uma eleição onde a gente tem que saber o que a gente vai fazer com o nosso país e com o nosso estado. A gente precisa dar um basta àqueles políticos que só pensam neles, que só vão para Brasília, e não só para Brasília, porque bem pertinho também tem. Pensar no seu bolso e no seu bem-estar. A política, ela é para o bem comum, ela é para todos e tá na hora da gente aprender a exigir isso. Gente, então, eu sei que muitas pessoas esperavam talvez alguma coisa diferente da minha parte. Mas agora, a gente precisa ter os pés no chão e saber o tamanho da responsabilidade que a gente tem. Não só como política, porque há 18 anos eu entrei nessa luta para bater de frente. Quando eu sou chata, quando eu critico cada vírgula, é porque eu sei que é por aí que a gente começa a fazer a grande mudança. Se é certo, não tem meio certo nessa história, porque é o povo que paga a conta. Então, cada vez que eu sou chata, cada vez que eu sou criticada, cada vez que me chamam de barraqueira, eu não tô nem aí, porque eu tô fazendo o que tem que fazer. E faz 18 anos que eu entrei para bater de frente com o sistema. E você? Tá na hora da gente bater de frente junto.